Muito bem, nós temos um pouco mais de trabalho hoje pela frente e o que eu gostaria de começar agora logo pela manhã, falando um pouco a respeito da origem do universo. Esse é um tema extremamente relevante, porque quando nós pensamos em termos de origens, a implicação direta de todas essas questões, origem da vida, origem do universo, nós temos assim às vezes problemas seríssimos no desenvolvimento das implicações. Por exemplo, se todos nós somos apenas frutos do acaso, quais são as leis que deveriam reger a nossa sociedade? Obviamente são aquelas leis que iriam favorecer a permanência da espécie, no caso do ser humano. E se a questão é evolução, que vença o que estiver melhor capacitado. Então as leis teriam que ser baseadas nesse tipo de raciocínio. Por outro lado, se fomos criados, daí já não é mais uma questão de que vença o que estiver melhor capacitado. Existe uma outra dinâmica. Então o que nós precisamos entender é que existem implicações filosóficas, sociais, de todos esses estudos que nós estamos fazendo. Quando nós tratamos a questão da origem do universo, um dos pontos principais que eu gostaria de salientar é a ideia do que nós temos a respeito do universo, antes mesmo de estudarmos o universo propriamente dito. Por exemplo, uma noite bem estrelada, você consegue inclusive ver um pouquinho das chamadas Três Marias. Hoje em dia ninguém mais sabe o que é esse negocinho das Três Marias. Eu pergunto para as pessoas, vocês conhecem, já viram as Três Marias lá no céu? Eles falam, não, eu conheço a Nossa Senhora, mas quais são as outras mesmo? Eu falo, não, são 3 estrelas. Então aí você tem uma imagem, eu só vou dar um cliquezinho aqui, você vai perceber como a resolução vai melhorar um pouquinho mais. É só uma questão de mudar o telescópio, daí você percebe a quantidade de coisas que tem ali. Então você tem a região do chamado constelação de Orion. Aqui você tem as estrelinhas principais, Betelgeuse, que é uma gigante vermelha, Rigel, que é uma gigante azul praticamente, e as 3 estrelinhas que constituem praticamente as chamadas Três Marias. Se você observar perto de uma delas, da Alnitak, tem uma manchinha. Nessa mancha é o que você está vendo, essa nebulosa, a M78, que nós chamamos da cabeça de cavalo. E se você pegar do outro lado, tem outras 2 nebulosas, são pequenas, mas estão relacionadas também com a parte de Orion, que é a M42 e a M43. A olho nu, praticamente, você não vê nada disso. Então, o que nós vemos e o que realmente está lá é totalmente diferente. Deixa eu mostrar algumas para você ver. Falando da M78, essa seria a M78 vista pelo telescópio de Hubble. Tá? Aqui você tem a M42 e a M43. E aqui tem mais algumas outras, que são coisas que estão espalhadas aí pelo universo. Quando nós estudamos com os telescópios, isso é um pouquinho do que você vê aí fora. Obviamente, essas coisas não são vistas a olho nu. Você precisa de equipamento. Daí a pergunta que nós temos é, quando nós estudamos o universo, o que na verdade nós teremos que estudar? Lembre-se que uma das coisas que ocorre, vou usar uma analogia, um professor de biologia pode pedir a um aluno para estudar uma planta. E esse aluno vai dar uma olhadinha na planta e fala, professor, essa planta tem caule, tem folhas e tem raiz. Daí o professor fala, o que mais? Daí o aluno volta e estuda, ele vai perceber que existem detalhes na folha, existem detalhes no caule, existem detalhes na raiz. A mesma coisa ocorre no espaço. A gente fala para as pessoas, o que tem lá no espaço? As pessoas falam, estrelas. Você fala, não, volta e estuda um pouquinho mais. Daí ele volta e estuda um pouquinho mais e fala, rapaz, tinha umas coisas que eu não tinha percebido. É verdade, o que tem lá que você não tinha percebido? O que eu estou mostrando para vocês são nebulosas. Existe uma quantidade muito grande delas. E esses pontinhos que vocês estão vendo no meio de tudo isso daí são estrelas. Então nós percebemos que o universo ele é muito mais complexo em termos da sua estrutura, em termos da sua composição, do que aquilo que nós pensávamos. Não são apenas estrelinhas. Tem muito mais coisa lá em cima. Daí a pergunta que nós fazemos é, se essa é a estrutura toda, como que nós podemos estudar? Bom, nós precisamos olhar o todo. Então, como nós olhamos o todo? Nós começamos do simples e vamos ampliando nosso campo de visão. Nós sabemos que o universo ele é feito praticamente de estrelas, só que essas estrelas agrupam-se formando galáxias.
Eu costumo brincar um pouquinho com o pessoal, porque isso daí vai muito da visão que nós temos, desse todo, da estrutura toda. Porque, por exemplo, imagina uma noite extremamente estrelada na cidade de São Paulo, seria algo mais ou menos assim. É uma quantidade de estrelas que as pessoas usam até óculos de sol à noite. Mas se fosse possível tirar a poluição da cidade, você veria um pouco mais estrelas nos céus. E se fosse possível tirar a poluição e a poluição visual, ou seja, luzes, você veria muito mais estrelas. Então nós percebemos que existe uma dinâmica no processo do que nós estamos vendo. Quando nós pensamos em termos desses agrupamentos, as pessoas olham para estrelas e pensam que isso seria mais ou menos a quantidade toda que tem lá em cima. Deixa eu mostrar um pouquinho da quantidade desse negócio. Independente da direção que você olhar, isso é praticamente o que você vê. Cada um desses pontinhos é uma estrela, e o nosso Sol é uma estrela, para você ter uma noção. O diâmetro do nosso Sol é de 1.400.000 quilômetros de diâmetro. A massa dele é de quase 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Ou seja, 10 elevado a terceira quilogramas seria 1 tonelada. O Sol é 10 elevado a 30. Dá para imaginar um pouquinho o que tem lá em cima. Então, quando nós perguntamos como tudo começou, conhecendo um pouco do que tem lá, a dinâmica fica um pouquinho diferente daquela de falar assim, as estrelas surgiram. Eu sei, mas o número delas é muito grande. A maneira como elas funcionam é algo extremamente complexo. Então, ao olharmos para o universo todo, nós começamos a perceber certas coisas que começam a delinear algumas coisas que seriam possibilidades dele ter sido trazido à existência e começam a eliminar possibilidades dele ter surgido espontaneamente. Só para você ter uma ideia, tudo isso que nós vimos aqui dessas estrelas são pedacinhos dessas estruturas maiores. O que eu mostrei ali são alguns agrupamentos de estrelas, que você está vendo assim, algumas centenas de milhares de estrelas. Uma galáxia como essa, por exemplo, ela tem centenas de bilhões de estrelas. É por isso que quando você olha, você vê esses braços, essas espirais, você fala, nossa, aquilo ali é feito do quê? Estrelas. Você fala, mas não parece, é que tem tantas juntas que parecem uma nuvem de estrelas. E para onde você olhar no universo, você vê essas mega estruturas chamadas galáxias. Nós temos algumas bem distantes, essa é a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Então você percebe a quantidade desses corpos celestes espalhados por todo o universo. E o que tem chamado a atenção dos astrônomos não é somente a quantidade, é como esses objetos estão espalhados no universo. Porque a estrutura, vocês estão percebendo, as estruturas são as mais variadas. Normalmente nós encontramos assim em formas de espirais, é o formato mais comum das galáxias. E existem certas coisas que chamam a nossa atenção em termos da quantidade delas. Por exemplo, aqui você está vendo uma galáxia passando na frente de uma outra galáxia. Tá? Aqui você está vendo duas galáxias, elas estão interagindo, ou seja, matéria de uma galáxia está sendo retirada pela outra, efeito gravitacional. Mesma coisa ocorrendo nesse grupinho de galáxias aqui. Aqui você tem uma colisão de duas galáxias. Aqui você tem duas galáxias novamente interagindo, perdendo matéria, ou seja, estrelas, uma para as outras. Aqui você tem 3 galáxias interagindo. Elas estão tão próximas que elas estão literalmente se desfazendo. Aqui você tem mais uma imagem mostrando uma colisão entre duas galáxias. Aqui você tem o que sobrou da colisão de duas galáxias. Aqui você tem uma galáxia atravessando pelo meio de uma outra galáxia. E todas essas coisas é o que nós vemos aí fora. Por incrível que pareça, quando nós estudamos, nós vemos essas interações de galáxias, é possível estudar e ver há quanto tempo elas estão interagindo. Por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo, você percebe o braço da galáxia. Vou passar o mouse aqui para ficar mais fácil. Olha esse braço da galáxia, ele está bem estruturado. Se você olhar o segundo, esse superior, você percebe que tem uma quantidade muito grande de estrelas aqui, que parece que saíram do braço. É devido à interação com esse outro objeto logo ali atrás. Como nós sabemos a rotação da galáxia, é possível ter uma noção quanto tempo ela demorou para girar, para que esse braço estivesse desse jeito. Então nós temos uma noção do tempo que isso está ocorrendo. E por incrível que pareça, faz pouco tempo.
Não faz muito tempo que isso está acontecendo. Então, quando nós estudamos esses objetos, esses corpos celestes, aí vocês estão vendo mais galáxias, colisão de galáxias, um pouquinho mais de colisão de galáxias, nós conseguimos ter noção do tempo que esses processos estão ocorrendo. Mas continuando aí na ideia da quantidade, olha uma imagem mostrando várias galáxias. Isso aí é só um pedacinho do universo, um cantinho, você percebe várias galáxias juntas. Aqui você tem uma outra imagem, com exceção desses pontos que estão circulados, esses são estrelas. Todos os demais pontinhos são galáxias. Em outras palavras, em cada um desses pequenos pontinhos ali, você encontraria pelo menos algumas centenas de bilhões de estrelas. Em alguns casos, algumas dezenas de trilhões de estrelas. Para onde nós olhamos, é isso que você vê. Nessa imagem, todos os pontinhos são galáxias. Inclusive nos lugares mais distantes do universo. Você olha esses pontinhos aí, você fala, rapaz, essas estrelinhas estão brilhando. Não, não são estrelinhas, são galáxias. A distância dessas galáxias até nós é de aproximadamente quase 12 bilhões de anos-luz. Lembre-se que um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros aproximadamente. É por isso que nós só vemos o pontinho. Você não consegue ver as estrelinhas nem a sua estrutura. Só para você ter uma noção, observe essa imagem, a estrutura toda que nós temos aí de galáxias. Eu vou pegar um pedaço ali no centro, esse retângulo, e vou ampliar só para você ter uma noção. Olha o centro, só aquele pedacinho, todos esses pontinhos, galáxias. Para você ter uma noção do que eu estou falando, vamos pegar a Lua. Eu vou pegar uma noite de lua cheia e vou dividir o céu em pequenos quadradinhos, como esse quadradinho vermelho que você está vendo ali, minúsculo. O que teria dentro de cada um desses quadradinhos se eu pudesse quadricular o céu inteirinho do planeta Terra de um lado e do outro? Não só apenas um quadradinho, mas encher de quadradinhos, fazer o céu uma folha de papel quadriculado. Dentro de cada um desses quadradinhos, praticamente isso é o que você veria. Uma quantidade absurda de galáxias. Para você ter uma ideia, o número de galáxias hoje, nós vamos tratar disso em termos da estrutura do universo, o número de galáxias são aquelas que possuem pelo menos algumas centenas de bilhões de estrelas. O número de galáxias conhecidas ultrapassa 170 bilhões. Em outras palavras, quantas estrelas existem nesse universo aí? No universo visível, até onde nós conseguimos ver. A ideia é algo assim que impressiona. O número de estrelas no universo visível, até onde os nossos telescópios chegaram, ele ultrapassa em 3 vezes o número de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. É 3 vezes mais. Então nós temos algo assim impressionante para estudar. Agora fica um pouquinho mais interessante nós fazermos a pergunta, como tudo começou? Porque uma coisa é olhar meia dúzia de estrelinhas, olhar para o Sol e falar o seguinte, isso daí simplesmente evoluiu. Deu uma explosão e as estrelas apareceram. O duro é falar como tudo isso teria vindo à existência. Então vamos trabalhar um pouco disso. A ciência que trabalha com essa área é a cosmogonia. A cosmogonia praticamente trabalha com o estudo da origem do universo. Dentro dessa área, nós temos algo que é muito interessante, que é um pensamento para ser discutido. Nós sabemos que o universo, de uma forma geral, ele engloba tudo aquilo que nós chamamos de natureza. No universo nós temos as estrelas, ao lado de alguma dessas estrelas orbitando nós temos planetas, como é o caso do Sistema Solar. No caso do Sistema Solar, um dos planetas ainda possui vida, que é o nosso planeta, planeta Terra. Então, quando nós olhamos assim o universo como um todo, nós podemos tratá-lo quase como sendo a natureza de uma forma geral. E aí entra uma pergunta que é muito interessante, que a ciência tem trabalhado e a ciência sabe a resposta. Olha que coisa impressionante. A natureza, ou seja, tudo que existe, é formado apenas por matéria e energia. Nós sabemos isso. Nós, eu e você, somos matéria e energia. As plantas são apenas matéria e energia. Pedras, rochas, planetas, estrelas, tudo que nós vemos por aí, apenas matéria e energia. E aí entra algo muito interessante, porque nós sabemos que matéria e energia obedecem às leis da natureza. É por isso que o universo existe, é por isso que ele funciona. As leis da natureza. Se não tivessem leis, o universo não teria condição de existir. Mas existe algo muito interessante. Então, voltando.
A natureza é formada apenas por matéria e energia. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Da mesma maneira, como já foi dito, o carro não cria as leis, as quais são necessárias para que ele funcione. A existência dessas leis é que proporciona a existência do carro. Daí a pergunta que nós temos que fazer, é uma pergunta bem interessante a respeito disso, se a natureza, que é formada por matéria e energia, apenas obedecem às leis da natureza, ou seja, matéria e energia não criam as leis da natureza, a pergunta seria, qual a origem das leis da natureza? A resposta que a ciência tem é espetacular. Não foi a natureza. Isso é óbvio. Da mesma maneira que o carro não teria criado as leis que fazem com que ele funcione, a natureza também não teria criado essas leis. Daí a pergunta é, qual a origem? Eu fico assim impressionado porque muitas pessoas dizem o seguinte, nós só podemos estudar coisas que sejam de origem natural, produzidos pela natureza. As leis da natureza, nós sabemos que elas não foram produzidas pela natureza. Ou seja, as leis naturais são sobrenaturais. Esse ponto cria uma confusão muito grande, e se vocês perceberem e estudarem, vocês vão perceber que muito pouco é dito a respeito disso. Qual a origem das leis da natureza? Geralmente o que nos é passado é que as leis da natureza foram produzidas pela natureza. Isso não faz sentido. Imagina no início de todas as coisas 2 prótons. Um olha para o outro e fala, cargas elétricas positivas, vamos nos repelir. Chegam 2 elétrons, olham ali e falam assim, gostamos da ideia, vamos fazer igual também. Então daqui para frente cargas elétricas se repelem, cargas elétricas de mesmo sinal, de sinais diferentes, se atraem. Você fala, isso não faz sentido. Primeiro porque próton não sabe nem pensar. Eles não vão definir essas coisas. As leis teriam que estar definidas para que eles pudessem funcionar. Então nós temos aí algo muito interessante para começar a pensar a respeito do universo. Qual a origem das leis que regem o universo? Nós sabemos que a origem das leis que regem o universo não foram produzidas, ou seja, o universo não teria produzido essas leis. Esse é o início da nossa discussão, o início da conversa. Vocês se lembram quando nós tratamos a respeito da ideia de informação e vida? A informação é o que produz a vida. Então nós temos que discutir qual a origem da informação. Quando nós trabalhamos com vida, essa é a parte principal. Nós sabemos que processos naturais não produzem informação codificada. Quando você entra dentro do contexto de universo, nós sabemos que a natureza, ou seja, o universo como um todo, não teria trazido à existência as suas leis. Então, qual seria a origem das leis? Qual teria sido a origem da informação codificada? Tudo está conectado. Não adianta tentar ficar separando, porque a resposta é sempre a mesma. Tendo dito isso, vamos parar e pensar um pouquinho a respeito do universo. Nós já falamos um pouquinho a respeito dele, o que seria o universo, portanto já temos uma noção do tamanho. Pessoas perguntam, mas ele é finito? Ele é infinito? Ele é plano? Ele é esférico? Qual o formato do universo? Pelo que tudo indica, ele é finito. Pelo que tudo indica, o formato dele parece ser esférico. Okay? Quando nós pensamos em termos da massa, o que está dentro do universo, número de estrelas, temos uma noção. Número de galáxias, temos uma noção. A ideia de buracos negros, quantos existem aí fora? Buracos negros praticamente são estrelas de nêutron. O pessoal está mudando um pouco a nomenclatura, só para ficar mais fácil de entender, porque as pessoas pensavam em buraco negro, é como se no espaço tivessem uns buracos. O buraco negro, teoricamente, tecnicamente, é um corpo celeste, que tem uma massa muito grande num volume muito pequeno. Ele tem um campo gravitacional tão intenso que até mesmo luz não consegue sair dele. A luz fica presa. Se a luz não sai, a cor é negra. Como o campo gravitacional é muito grande, ele atrai todas as coisas em cima dele, parece um buraco, a coisa cai. Daí a ideia de um buraco negro, tá? Só para esclarecimento aí. Os cientistas estão perguntando também a respeito de matéria escura e fria, um tipo diferente da matéria que a gente está habituado, energia negra, ou seja, tem muita coisa aí que está sendo questionada, e nós voltaremos a tratar disso em mais uns minutinhos. Então, na verdade, existem coisas que nós não sabemos ainda do universo. Agora, pelo que nós sabemos do universo, seria possível tratarmos da sua origem? Lembra que daquilo que nós não sabemos, não é possível.
Nós só podemos tratar com aquilo que nós já conhecemos. Então vamos pegar algumas ideias importantes. Eu mencionei para vocês que o universo praticamente ele funciona como que vários mundos agrupados. Vamos pegar no caso o sistema solar, só para nós termos uma ideia. O sistema solar ele é formado por 8 planetas e uma quantidade absurda de luas que você está vendo aí. Só para mencionar, Júpiter possui 66 luas descobertas, Saturno possui 62 luas descobertas. Urano tem 27 e Netuno tem 13. Nós temos mais de 170 luas no sistema solar. Então é uma quantidade bem interessante. Quando nós estudamos também o sistema solar, ele está cheio de pequenos planetas. Nós chamamos de planetas anões. Também são chamados, alguns dependendo do posicionamento, de objetos transnetunianos, ou seja, estão depois da órbita do planeta Netuno. Ou seja, existe uma gama desses objetos soltos por aí, desses corpos celestes soltos por aí. Nós temos alguns deles bem interessantes, só mencionando um. Plutão, que no passado era considerado planeta, atualmente ele é considerado planeta anão. Ou seja, as pessoas que falam assim, quantos planetas tem no sistema solar? As pessoas colocam 9. Não, antigamente tinha 9, só que Plutão não explodiu, ele continua lá, continua funcionando. Mudaram a nomenclatura dele, agora ele é um planeta anão. Então, tecnicamente, o sistema solar possui 8 planetas e uma quantidade muito grande de planetas anões. Eu vou pegar um deles, que é um objeto bem interessante. Eu pego isso aí porque o nome é fácil lembrarmos. É esse pequenininho aqui no cantinho chamado Quasar. Eu uso esse daí porque é fácil as pessoas lembrarem. É só você perguntar para a pessoa do seu lado qual ar que você respira, você nunca mais vai esquecer do nome do Quasar. É bem fácil lembrar. Então nós vamos estudar o Quasar. O Quasar está localizado a aproximadamente 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros do Sol, muito depois da órbita de Netuno, até mesmo de Plutão. Algo muito interessante a respeito dele, se nós pararmos e pensarmos, seria em termos de distância. Por exemplo, para nós viajarmos daqui até lá, ou seja, percorrer essa distância de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, quanto tempo demoraria? Só para você ter uma noção, eu vou colocar isso em termos de unidade de dimensão, de comprimento, que nós usamos no universo. No universo, como tudo é muito grande, não daria para medir em quilômetros. Então nós medimos em ano-luz. Ano-luz, como eu já mencionei, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Como a luz se desloca a 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente, nós fazemos um cálculo de quanto a luz teria viajado em um ano todo. Lembra que são 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano todo, ela viajaria aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Então, essa é a unidade de comprimento que nós usamos no universo. Para você ter uma noção, pegando essa distância imensa de Quasar, 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, transformando isso em ano-luz, você teria 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Ou seja, comparando com o universo, daí não é nada. Mas para ter uma noção, para percorrer essa distância, quanto tempo seria necessário? Se tivéssemos uma nave espacial que viajasse a 300 mil quilômetros por segundo, do Sol até Quasar, demoraria aproximadamente 6 horas. 5 horas e 55 minutos. Obviamente, esse tipo de espaçonave não existe. O que existe, o mais próximo disso, seriam os ônibus espaciais, que não estão mais voando atualmente, que nós teríamos uma velocidade média de 25 mil quilômetros por hora. Do Sol até Quasar, demoraria aproximadamente uns 29 anos. Eu até brinco com o pessoal, imagina, 29 anos para ir, 29 anos para voltar, seria a viagem da sua vida. Já volta aposentado, já volta com netos e tudo mais. E se você levar outros tripulantes, obviamente, né? Se fosse possível, não é possível, mas se fosse possível percorrer essa distância com um avião supersônico tipo do Concorde, seriam mais ou menos 332 anos para irmos e mais 332 anos para voltarmos. Com um avião convencional, que é mais ou menos 800 km por hora, demoraria cerca de 913 anos para irmos e 913 anos para voltarmos, ou seja, quase 2.000 anos uma viagem de ida e volta. Se fizéssemos com um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, seriam nada mais, nada menos do que 2.434 anos, e isso sem parar nos boxes, sem ficar fazendo coisa nenhuma, só dirigindo o tempo todo. E o fascinante é você ir com o seu carro, porque isso é algo espetacular. Imagina você a 100 km por hora, eu imagino que não teriam pedágios. Então você poderia estar
funcionando a 100 km por hora tranquilo, demoraria cerca de 7.300 anos para percorrer essa distância. Eu até gosto de brincar nesse sentido. Imagina teu filhinho sentado atrás falando, pai, está chegando? Sentiu o drama da coisa, né? Não, meu filho, faltam mais 7.299 anos, nós já estamos quase lá. Mas pensando nesses termos, eu também coloco aí só por questão de brincadeira, fizeram uma pergunta uma vez, a gente responde. Para ir de jegue daqui até lá, dá para ir também, demoraria cerca de 2.200.000 anos, caso o jegue não fique aperreado no meio do caminho.